vai pegar a arma aberta, né? Você vai pegar a arma fechada, vai introduzir carregador. Bom, porque aqui ela já está pronta para qualquer disparo. A trava dela é essa que eu não uso nunca, né? Isso aqui pode lhe matar no confronto armado, eu vou explicar o porquê. Ataca o inverteu lá em cima, ataca a empunhadura alta. Empunhadura alta. Calma, abre. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eli Domingos e vamos dar continuidade ao nosso curso de Lei de Execução Penal. Na aula de hoje, tratando aí dos órgãos da execução penal. Vamos nós, o material já vai subir da sua tela. O material está na tela. Muita atenção no estudo desse bloco e dos próximos que irão compor o estudo desse título da Lei de Execução Penal. São assuntos que demandam simplesmente que a gente tenha muita atenção na leitura, porque são diversas definições, várias incumbências relacionadas nesse estudo, e a gente tem que ficar muito atento, porque são muitos órgãos envolvidos, né? Há essa harmonia entre os órgãos para poder gerenciar a execução das sanções no nosso país. Então, nós temos aqui o nosso artigo 61 da Lei de Execução Penal, que vem trazendo aí a disposição dos órgãos que compõem a execução penal. Vamos nós, nosso primeiro órgão é o Conselho Nacional de Política Penitenciária. Eu quero destacar que esse aqui é o órgão supremo, é como se fosse o órgão mais importante da execução penal. Após nós temos o Juízo da Execução, Ministério Público, Conselho Penitenciário, Departamentos Penitenciários, isso mesmo, no plural, além do Patronato, que é um órgão muito importante, fica muito atento que a gente vai trabalhar um por um, para que vocês venham a perceber todas as incumbências e competências de cada um órgão. Temos o nosso Conselho da Comunidade e, por último, a Defensoria Pública, que também faz parte desse rol de órgãos da execução penal. São os órgãos que trabalham ali em harmonia para poder fazer todo esse gerenciamento, né, toda essa condução, essa política de execução penal do nosso país. Prosseguindo, o nosso primeiro órgão é o que nós vamos trabalhar, é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Esse órgão tem sede na capital da República, ou seja, em Brasília, e é subordinado ao Ministério da Justiça. É importante salientarmos a composição desse Conselho Nacional. Ele é composto por 13 membros, isso mesmo, 13 membros que são designados através de ato do Ministério da Justiça. Aí nós temos que observar de quais setores esses integrantes fazem parte, porque nós vamos observar que serão professores, profissionais da área do direito penal ou processual, direito penitenciário e também com ciências que estão correlacionadas com toda essa ambiência, perfeito? Além de representantes da comunidade e também de ministérios da área social. Então, essas são as áreas, dessas áreas é que são mencionados, é que são escolhidos, é que são designados os membros para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Perfeito? Vamos nós só destacar para vocês aqui, importante que nós teremos aqui também representantes da comunidade. Fique muito atento nesse cenário. Nosso parágrafo único do artigo 63, ele vai mencionar que o mandato dos membros terá duração de 2 anos. Fica muito atento. E será renovado 1/3 a cada ano. Então, um terço dos integrantes serão renovados a cada ano, porém, cada mandato tem duração de 2 anos. Ao Conselho Nacional de Política Criminal, no exercício de suas atividades, incumbe, ou seja, quais são as incumbências, né? quais são as responsabilidades aí do Conselho Nacional de Política Criminal. Vamos nós, dando sequência, propor diretrizes da política criminal.
chamei a atenção para vocês no início da aula, e esse título da Lei de Execução Penal, ele vai exigir de você justamente isso, leitura dos tópicos, leitura, realmente memorização. Não há possibilidade de trazermos esse assunto para o contexto fático ou exemplificativo através de um cenário que se torne mais acessível para a compreensão, porque são muitas incumbências, são vários órgãos, então é muito importante que você consiga definir, estabelecer, fazendo essa leitura e os apontamentos corretos e direcionados para cada órgão. Falou em diretrizes de política criminal, tu vai lembrar do órgão supremo, tu vai lembrar do Conselho Nacional. Perfeito? Tranquilo até aí? A nossa segunda incumbência está relacionada com a elaboração de planos. Cara, todo o planejamento vai estar associado, todas as diretrizes estarão associadas ao Conselho Nacional de Política Penitenciária, Criminal e Penitenciária. Vamos nós, a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Além disso, promover a avaliação periódica do sistema criminal. O próximo é estimular e promover a pesquisa criminológica. Esse tópico aqui é talvez o que nós tenhamos aí percebido a maior. Esse tópico aqui é o que a gente confere que é mais cobrado nos concursos públicos. Então, fica muito atento porque o estímulo e a promoção, né, das pesquisas criminológicas, isso é incumbência do Conselho Nacional. Tranquilo? Além disso, entrou mais uma vez elaborar programa nacional. Falou em nacional, meu jovem, Conselho Nacional. Vamos prosseguindo a estabelecer regras sobre a arquitetura e a construção de estabelecimentos penais. As regras para a construção de estabelecimentos penais ficam a cargo do nosso Conselho Nacional. Bem como estabelecer critérios para a estatística criminal. Deve-se ter, obviamente, essa estatística criminal para poder ter os dados necessários para, a partir daí, elaborar os planos nacionais, desenvolver as diretrizes de política criminal. Então, tudo vai estar sendo direcionado, relacionado, embasado em dados criminais, estatísticas criminais, que irão estar embasando aí algumas das posturas executadas pelo Conselho Nacional. Prosseguindo, vamos nós dando continuidade. Ainda continuamos, como eu falei, são incumbências, várias responsabilidades, várias incumbências. Então, fique muito atento. A leitura de todos esses tópicos é muito importante. Dando continuidade, ainda no nosso Conselho Nacional, nós temos aqui a incumbência de fiscalizar os estabelecimentos penais, bem como informar-se mediante relatórios do Conselho Penitenciário, ou seja, o Conselho Penitenciário vai elaborar relatório, e aí cabe ao Conselho Nacional observar essas requisições de visitas ou outros meios. Estamos falando aqui da situação de desenvolvimento da execução penal dos estados, dos territórios, do Distrito Federal. O Conselho Nacional vai estar fazendo essas visitas para poder desempenhar tão bem o desenvolvimento da execução penal nesses territórios, estados e também no Distrito Federal. Sempre em busca desse aprimoramento, melhorando, né? Esse conjunto, essa unificação, essa harmonização do trabalho conjunto de todos os órgãos é sempre buscando aprimoramento e a boa execução da pena dentro do nosso sistema penitenciário. Além disso, representar o juiz de execução, a autoridade administrativa, instauração de sindicância em caso de violação das normas referentes à execução penal. Meu jovem, se as normas estão sendo violadas, alguma medida tem que ser tomada.
né? Deve-se instaurar uma sindicância, um procedimento administrativo, então cabe ao conselho, quando identificá-las, representar o juiz para que seja feita, obviamente, tomada as devidas providências, né? O que for cabível. Vamos continuando, representar a autoridade competente para interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. É claro que quando é constatado que o estabelecimento penal não possui condições mínimas para que seja utilizado para o cumprimento de sanção, de pena, ou seja, para acomodar as pessoas que estão ali segregadas, haverá sim a solicitação para interdição, quer seja no todo ou em parte desse estabelecimento prisional. Ainda estamos falando do Conselho Nacional, então vamos continuar. Agora sim, já passando para o nosso segundo órgão, o juízo da execução. Vamos falar aqui da figura do juiz da execução, né, as suas incumbências, as suas competências. A execução penal competirá ao juízo indicado na lei, local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença, ou seja, na ausência do juiz indicado na organização judiciária, né, quem vai ficar responsável lá é o juiz da sentença. Mas vamos nós aqui pontos importantes que vão estabelecer, definir, mencionar quais as competências do juiz da execução. Vamos aqui à primeira competência, aplicar nos casos de lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o condenado. Aqui nada mais é do que a retroatividade da lei penal, né? A lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. Então, se é para beneficiar, ela vai sim retroagir. Quem vai estar fazendo essa consideração será o juiz de execução. Compete a ele observar isso e atender, obviamente, favorecer, obviamente, as pessoas que estão ali condenadas, tendo em consideração essa retroatividade. Vamos para o próximo tópico, que é declarar extinta a punibilidade. Aqui nós temos as situações que deverão, né, que poderão orientar a extinção da punibilidade. Primeiro aqui nós temos a morte do agente, ou seja, a pena será extinta pela morte do agente, extinção da punibilidade, pela anistia, graça ou indulto, além da retroatividade de lei penal que não mais considera o fato como criminoso, ou seja, lei supressiva de incriminação. Temos também aqui pela prescrição, é uma das possibilidades de extinção de punibilidade, além da renúncia do direito de queixa ou pelo perdão, quando a vítima renunciar ao direito que ele possui da queixa, retratação do agente, nos casos em que a lei admitir, permitir, além também do perdão judicial, nos casos que a própria lei estiver lá previsto na lei essa possibilidade do perdão judicial. Aqui são as situações que possibilitam a extinção da punibilidade e compete ao juiz fazer essa observância e realmente está aplicando isso dentro da lei de execução penal, dentro da execução penal como um todo. Prosseguindo ainda, cabe ao juiz decidir sobre a somatória ou a unificação das penas. Estamos falando de execução penal. Então, é claro que há a possibilidade de um indivíduo que foi condenado e já está no cumprimento de pena privativa de liberdade, pode ser que ele seja condenado pela prática de um outro crime, o qual ele está respondendo judicialmente, e haverá necessidade da unificação das penas. Éder, cara, mas por que da importância disso, de fazer o somatório, de unificar as penas, até para que o juiz venha observar qual o regime compatível com o somatório daquela pena? Vai ter os regimes a serem observados, regime aberto, semiaberto e fechado. Então, se somou a pena, meu irmão, não é mais compatível para que ele esteja cumprindo pena no regime semiaberto, o cara vai ter que ser, obviamente, observado, vai ter que ser determinado para o cumprimento em regime fechado. É por isso a importância. E tudo isso vai estar dentro das competências do juiz da execução.
A nossa alternativa, a linha B do terceiro do inciso 3 menciona a progressão ou regressão do regime. A progressão do regime nada mais é do que a transferência para o regime menos gravoso. Vou passar aqui só um tracinho aqui, jovem. Perfeito? Né? A progressão para o regime menos gravoso, você tem lá a escadinha de progressão do regime, onde você tem regime aberto, tem regime semiaberto, você tem regime fechado. Deixa eu só fazer a inversão, porque eu gosto de trabalhar ela dessa forma aqui, jovem. Ó, observa. Aqui eu tenho um fechado, aqui eu tenho um semiaberto e aqui eu tenho um aberto. Progressão de regime, sequenciado. Regime menos gravoso, sequenciado. Não admite-se a progressão por salto, que seria a progressão por salto, sair do regime fechado e ir direto para o regime aberto. Isso aqui, jovem, não pode na progressão. Ao contrário, a regressão permite, perfeito? Progressão é sequenciado, tu não pode sair do fechado para o aberto. Já na regressão tu pode, ó. Estando no aberto, tu pode, ó, regredir diretamente para o fechado, na regressão. Fica atento. Detração ou remissão da pena. Sabemos que as possibilidades de remissão da pena é através do estudo e do trabalho. Suspensão condicional da pena, o famoso sursis. Suspensão condicional da pena. Não sei suspensão da pena sob condições, mas quando é que eu posso observar essa suspensão da pena? Fica atento, observa. Quando a pena privativa de liberdade não for superior, ou seja, não superior a 2 anos, a pena poderá ser suspensa, né? Quando não for superior a 2 anos. Muito cuidado para não confundir livramento condicional com suspensão condicional, porque na suspensão, o sursis, a pena não é superior a 2 anos, beleza? Já no livramento condicional, aqui eu vou estar observando a pessoa do egresso, ele vai ser liberado, mas sob condições impostas pelo juiz. Aqui estamos falando das competências do juízo da execução. E quando é que pode ser observada a concessão de livramento condicional? Observa que poderá ser concedido o livramento condicional ao condenado a PPL, a pena privativa de liberdade, igual ou superior a 2 anos. Lá na suspensão condicional da pena, no sursis, era não superior a 2. Aqui é 2 ou mais. Perfeito? Fica atento com relação a isso. E sempre nesse livramento condicional serão impostas ao liberado condições e obrigações que devem ser observadas, que são quais? Ocupação lícita dentro de um prazo razoável, comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação, além de não mudar de território da comarca do juízo. Como eu mencionei agora há pouco, o beneficiado com esse livramento ele é chamado de egresso, e nós sabemos que há 2 tipos de egresso. Quais são os egressos? Condicional e definitivo. Aqui, nessa situação, é tão somente o egresso condicional, porque o definitivo é aquele que saiu definitivamente, cumpriu toda a sua sanção, a sua pena, e não tem mais pendências de execução penal nenhuma com o sistema. Aqui no nosso caso é o egresso condicional, sob condições, através do livramento condicional. Prosseguindo, vamos nós, incidentes da execução também vai ficar a cargo do juiz, é ele que tem que observar isso, é a competência dele, poder estar observando esses incidentes da execução. Além das saídas temporárias, vou botar minha caneta, pronto. Além de autorizar saídas temporárias, perfeito, e também de determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direito, de fiscalizar a execução, de promover a conversão da PRD,
né, e de multa em PPL, conversão da pena. A PRD ou a pena de multa vai ser convertida em pena privativa de liberdade. Bem como também o processo reverso, a conversão da PPL em PRD, pena privativa de liberdade, em pena restritiva de direito. Estamos falando aqui de pena privativa de liberdade, mas também nós temos lá a situação dos inimputáveis, e a eles serão aplicadas medidas de segurança, que é considerado também uma sanção, só que não é pena, é uma sanção, e será aplicado a ele a medida de segurança na condição de internado. Então, cabe ao juiz também, compete ao juiz, a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. Perfeito? Nessas condições, se durante o cumprimento de PPL sobrevier doença mental e se o preso for considerado, dentro daquela situação, inimputável em razão dessa situação, ele será o que? Haverá o que? A substituição da pena por medida de segurança. Continuando, medida de segurança, revogação da medida de segurança, além da desinternação do internado, aquele que foi internado em razão de medida de segurança, o juiz compete a ele também a desinternação, né, e o restabelecimento da situação anterior. Vamos nós, finalizando aqui com o cumprimento da pena ou da medida de segurança em outra comarca, além da remoção do condenado. Chamar a atenção para vocês aqui para o próximo tópico, que é a utilização do equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado nas hipóteses legais. Aqui nós temos uma atualização agora já de 2024, né, que é a Lei Sargento PM Dias, né, essa lei que ela provocou alteração na lei de execução penal, principalmente no que dispõe sobre esse tópico de monitoramento eletrônico e de saídas temporárias, perfeito? Então fica muito atento nesse tópicozinho aqui, porque ele é muito importante aí nos próximos contextos, porque deve certamente estar na tua prova. Estou seguindo. Zelar pelo correto cumprimento da pena. Além disso, inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, bem como interditar no todo ou em parte o estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas. O Conselho Nacional ele vai informar, vai solicitar e vai informar a autoridade responsável para a interdição, e o juiz é o competente, é o responsável para interditar. Vamos nós, que ao juiz também compete compor e instalar o conselho da comunidade, bem como emitir anualmente o atestado de pena a cumprir. Atenção para isso aqui, é anualmente, não é mensalmente. Mensalmente é o que? Inspecionar o estabelecimento. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana
que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar esse botão abaixo e você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar? Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em um, nem dois, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto, te vejo lá dentro. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eder Domingos e vamos continuar o nosso curso de Lei de Execução Penal, desta vez órgãos que compõem a execução penal. Vamos já soltar o nosso material, está na tela, está disponível. Já estamos chegando agora, né? Com o nosso artigo 67 da Lei de Execução Penal, que trata das competências do Ministério Público. Então, vamos nós, fica comigo, assunto muito importante, fica muito atento. O artigo 67 destaca que o Ministério Público, observa, muita atenção, ele fiscalizará a execução da pena e também a medida de segurança. Então, quando nós falamos do Ministério Público, é o órgão fiscalizador. Ele tanto vai fiscalizar a execução da pena, como também da medida de segurança, na situação lá do indivíduo que vai ser internado, né, que é considerado inimputável. E, além disso, vai também estar oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Ele vai estar encaminhando os ofícios, direcionando, né, esses ofícios quando observar alguma situação dentro do processo executivo ou até mesmo na percepção e constatação de incidentes na execução penal ou na execução da medida de segurança, dando continuidade, ainda considerando como incumbência do Ministério Público, nós temos a seguinte situação. Observa que fiscalizar. Então, quando eu trato do verbo, eu menciono o verbo fiscalizar, fica muito atento, porque ele vai estar sendo relacionado com o Ministério Público, é o órgão da fiscalização. Perfeito? É claro que nós temos um rol de órgãos da execução e em alguns momentos você vai ver esse verbo também sendo associado a algum outro órgão, né, que compõe aqui a nossa execução penal. Mas trazendo aqui para o nosso contexto, o MP também vai fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e também de internamento. O Éder, cara, beleza, mas o que seria guia de recolhimento? Fica bem tranquilo. Nada mais é do que um título executivo da execução penal. Perfeito? A pessoa que foi condenada, a condenação de alguém, né, é necessário que se faça a expedição de uma guia. Essa guia é quem vai conter todos os dados, observando ali o nome do condenado, o início da execução da pena que deve ser cumprida. Então, essa guia de recolhimento deve conter as seguintes informações. Observa. O nome do condenado, a sua qualificação civil, o número do registro geral, que é o RG, né, o inteiro teor da denúncia e também da sentença condenatória, bem como a certidão do trânsito em julgado, ou seja, aqui eu estou falando do indivíduo que foi condenado, sentença com trânsito em julgado. Informações sobre os antecedentes, a data da terminação da pena, do cumprimento da pena, além de outras peças do processo que são consideradas indispensáveis. Perfeito? Aqui é sobre a guia de recolhimento que cabe ao Ministério Público fiscalizar a sua regularidade.
Seguindo, vamos nós agora às situações que cabe requisição, que cabe ao Ministério Público solicitar, requerer. E quais são essas situações? Observa aqui, todas as providências, fica muito atento que eu já vou trazer um tópico para ti muito importante com relação a isso. Todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo de execução da pena. Isso o Ministério Público tem que requerer, né? O que for, as providências que deverão ser tomadas necessárias para o bom desenvolvimento do processo executório, o Ministério Público tem que requerer. Além disso, eu chamo a atenção para a nossa linha B, que diz a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. Beleza, Éder, cara. O que seriam esses incidentes de excesso ou desvio de execução? Observa, grava, memoriza, associa, extrapolou, passou dos limites. Qualquer que seja a conduta observada dentro do processo executório, que seja um incidente considerado de excesso, que seja um desvio da execução, o que seria esse desvio da execução? Quando não tem a definição regulamentada, não está definido no cumprimento da pena, e nem tampouco tem norma que regulamente o que está sendo aplicado, o Ministério Público tem que se manifestar. Ele tem que se manifestar para que seja obviamente apurado, para que seja observado essa situação, e deverá ser observado através do excesso ou desvio da execução. Perfeito? A gente pode muito bem associar isso a qualquer ato que venha a ser praticado, né? Ato que venha a extrapolar. Por isso a frase extrapolou, passou dos limites. Por quê? Porque está extrapolando aquilo que foi fixado na sentença. Então, haverá a situação de se observar, provocar um incidente de excesso ou de desvio de execução. Perfeito? Chama atenção, né? Já oriento também, porque quem é que pode provocar esse incidente de excesso ou de desvio? Ministério Público, primeiro órgão mencionado, né? Além do Conselho Penitenciário, o próprio sentenciado ou qualquer dos demais órgãos da execução penal. Nós percebemos aí o verbo requerer, solicitar, a requisição. Então, o Ministério Público ele vai estar fazendo esse trabalho, ele vai estar fazendo essa associação com o verbo requerer, solicitar. Mas eu chamo muita atenção porque muitas das definições previstas lá na incumbência de requisição do Ministério Público também serão observadas lá nas competências do juízo da execução. Então, não confunde solicitar com determinar. Sabe por quê? Porque solicitar está associado ao Ministério Público, já determinar está associado com o juiz da execução. Para que você compreenda o que é que eu estou dizendo, quando nós falamos da aplicação da medida de segurança, bem como substituição da pena por medida de segurança, cabe ao MP solicitar e cabe ao juiz determinar. Deu para compreender esse contexto aqui? Então, um dos órgãos vai estar responsável por requerer e solicitar, já o outro que compõe os órgãos da execução, que é o juiz, vai estar à frente, aí, responsável com a incumbência de determinar a aplicação de determinado fato. Perfeito? Do mesmo modo, quando nós falamos da revogação da medida de segurança, cabe ao MP solicitar e requerer. Quando eu digo solicitar, entenda também como sendo requerer. Perfeito? Já o juiz é quem determina essa revogação, bem como nas conversões de pena, progressão, regressão, enfim. O que eu destaquei para vocês aqui é justamente para que você faça essa associação separando cada um dos órgãos com determinadas situações. Basta associar o verbo solicitar, requerer, MP, determinar, juiz. Perfeito?
A internação, a desinternação e o restabelecimento da situação também são as mesmas situações que eu acabei de mencionar. Enquanto o MP solicita, o juiz determina. Eu chamo a atenção para a linha C, que fala assim, ó. A aplicação da medida de segurança, bem como, observa, a substituição da pena por medida de segurança. Beleza, Éder, mas que situação é essa? Como é que é isso aí? O cara está dizendo que a pena pode ser convertida, a pena poderá ser substituída, a pena privativa de liberdade, ela pode ser substituída por medida de segurança? Claro que sim. A própria lei de execução penal ela prevê essa possibilidade, ou seja, a conversão da PPL em medida de segurança. Mas como é que há essa possibilidade? Logicamente, quando durante o cumprimento da pena, o indivíduo que está cumprindo pena, exemplo básico aqui, em regime fechado, e durante o cumprimento da pena surge a doença mental, surge essa perturbação mental. Então, no curso do cumprimento da pena, constata-se o surgimento de doença mental. É lógico que deve ser considerado todo o trâmite jurídico e também no contexto dos profissionais da saúde que irão estar constatando isso através de laudos. Mas aí constatou-se, haverá obviamente, a substituição da pena por medida de segurança. Perfeito? Já quando eu me reporto à situação da revogação da medida de segurança, ou seja, o indivíduo que foi considerado no momento da prática do crime inimputável, que ele não tinha consciência daquilo que estava praticando, essa revogação está condicionada à cessação da periculosidade, que também vai estar passando aí pelas mesmas situações de critérios a serem analisadas tanto judicialmente como também através de laudos. Perfeito? Belezinha? Dando para acompanhar, bem bacaninha, tá dando para acompanhar direitinho. Estamos trabalhando com vocês aqui os órgãos de segurança, os órgãos da Lei de Execução Penal e no momento aqui é o nosso Ministério Público quem está sendo destacado e mencionado por nós. Vamos aqui, voltando para o nosso material. Além disso, ó, concluindo aqui as competências do Ministério Público, interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária, ou seja, meu jovem, o juiz se manifesta, o juiz determina, o juiz toma as decisões e quem é que vai reclamar e recorrer, perdão, o Ministério Público. Perfeito? É ele quem vai estar com essa responsabilização de interpor recursos em decorrência de decisões tomadas pela autoridade judicial. Nosso parágrafo único menciona que o Ministério Público fica muito atento, porque ó, isso aqui está relacionado com o tempo, né? Ó, então, o Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais. Fica muito atento a este parágrafo único, perfeito? Muito atento. Vamos nós evoluindo agora, trabalhando com vocês do Conselho Penitenciário, é um órgão, observa, Conselho Penitenciário, Conselho Penitenciário, Conselho Consultivo, deu para perceber? Conselho Consultivo, perfeito. Esse é o órgão responsável por ser, ó, por consultar e fiscalizar a execução da pena. E ele, obviamente, ele é integrado, né, por membros que serão nomeados pelo governo do estado, né, aí eu vou entrar nas outras esferas, também como sendo Distrito Federal, e dos territórios. E quem são esses membros que serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo Estatal? Observa. Professores, profissionais da área de direito penal, processo penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como representantes da comunidade.
Esse artigo 69 é um artigo que ele pega bastante. Por quê? Porque a distribuição dos membros que são nomeados em diversas ramificações. Então, ó, se eu pudesse ser, meu irmão, fica ligadinho aqui quando nós falamos dos órgãos da execução penal, tu fica ligadão no artigo 69, que fala do Conselho Penitenciário. Perfeito? O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá duração de 4 anos e eu não quero jamais que você confunda o mandato do Conselho Penitenciário com o mandato do Conselho Nacional. O Conselho Nacional só terá duração de 2 anos, perfeito? Ele é renovado um terço dos membros é renovado por ano. Então não confunde Conselho Penitenciário 4 anos, Conselho Nacional apenas 2 anos, com renovação de um terço a cada ano. Continuando a respeito do Conselho Penitenciário, vamos trabalhar com vocês agora as incumbências, né, do Conselho Penitenciário, trabalhar com todos vocês, vamos que vamos. Emitir parecer sobre indulto e comutação, fica muito atento, o Conselho Penitenciário muito atento nesse órgão, perfeito? Além de executar a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso, bem como inspecionar os estabelecimentos e serviços penais e apresentar, no primeiro trimestre de cada ano, ele vai apresentar a quem? Ao Conselho Nacional. O que ele vai apresentar? O relatório dos trabalhos executados dentro, né, efetuados no exercício anterior, né? São relatórios dos trabalhos que foram efetuados no exercício anterior. Quando nós falamos de órgão consultivo, observa, destaquei para ti, consultivo e fiscalizador. Ele tem que estar fazendo as consultas e fiscalizando e ele tem que reportar todos esses relatórios a alguém. Ele vai estar encaminhando aí para o Conselho Nacional. Além de fiscalizar, supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Falei para você, o Conselho Penitenciário, ele tem muitas dinâmicas, né? Tem várias situações de responsabilidade e competência, então fica muito atento ao Conselho Penitenciário. Prosseguindo, vamos nós ao Departamento Penitenciário Nacional, é subordinado ao MJ, Ministério da Justiça, e é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional. Ele vai receber o apoio administrativo e financeiro do Conselho Maior, né, o maior dos órgãos da execução penal, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Apoio administrativo e financeiro, esse departamento vai estar recebendo. São atribuições do departamento, qual? Observa, acompanhar a fiel aplicação das normas, inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos. Se você parar um pouco para observar, a todo momento inspeção e fiscalização é mencionado nesse contexto, ou seja, os órgãos sempre vão ter essa dinâmica, essa responsabilidade de inspecionar e também de fiscalizar. Assistir tecnicamente às unidades federativas, colaborar mediante convênios, né, para a implantação de estabelecimentos e serviços penais, colaborar também com as unidades, observa, para a realização de cursos de formação pessoal, estabelecer mediante convênio com as unidades federativas cadastro nacional das vagas existentes e esse departamento é quem vai estar fazendo a definição, né, ali das vagas existentes nos estabelecimentos locais. Posso destacar uma situação para ti aqui? Já vou destacar. Nosso primeiro ponto de observação do departamento penitenciário, você observa que tem muito o que? Colaborar. Perfeito? Colaborar. Então ela vai estar a todo momento buscando uma colaboração. Perfeito? Então fica muito atento
destacando isso. Departamento penitenciário é aquele órgão que gosta de colaborar. Além disso, vai estar acompanhando a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial, que trata lá o parágrafo 3º do artigo 112, né, desta lei, da Lei de Execução Penal, além de estar monitorando a sua integração social. Beleza, Éder, mas o que é que diz lá o artigo 112 aqui da Lei de Execução Penal? É o artigo que trata da progressão de regime, beleza? O 112... Aqui minha canetinha, ele trata da progressão. Perfeito? Se você parar só para analisar um pouquinho, ó, por que é que mencionou e destacou aqui? Por que é que mencionou e destacou aqui progressão especial? Porque aqui é a progressão destinada às mulheres, perfeito? Às mulheres, né, que são responsáveis, às gestantes, perfeito? E essa progressão é especial por quê? Porque não vai atender à mesma dinâmica observada lá no contexto geral do artigo 112, que fala do cumprimento percentual da pena, que fala do bom comportamento carcerário. Aqui para as mulheres, não, eu não vou observar a percentual do cumprimento da pena, eu vou observar outras situações. Se ela não cometeu o crime com violência ou grave ameaça, se o crime não foi praticado contra o dependente. E aqui eu vou ter a condição do cumprimento da pena de 1/8, no mínimo 1/8 do cumprimento da pena. Perfeito? Eu tenho todo um contexto, um rol de critérios a serem considerados, são critérios cumulativos para a concessão dessa progressão especial à mulher gestante ou à mãe responsável por alguém. Os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 7º, que é esse acompanhar as execuções, perfeito, serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial, mais uma vez eu destaco e falo que essa progressão especial está relacionada com a mulher gestante, né, com a mãe responsável, perfeito? E isso aqui está tudo no contexto buscando a ressocialização das mulheres nesse cenário. Fechando com o nosso departamento penitenciário local. Observa que a legislação local poderá criar departamento penitenciário, órgão similar com atribuições que devem ser estabelecidas. Departamento penitenciário local, o órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos da unidade da federação a que pertencer. Os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão acompanhamento de que trata o inciso 7º, do que foi mencionado no artigo anterior, e esses ficarão responsáveis por estar encaminhando ao departamento penitenciário os resultados obtidos. Ou seja, quando se fala de departamento penitenciário local, eles vão estar responsáveis por estar fazendo esse acompanhamento, ressocialização das mulheres que estão em progressão de regime especial, buscando ali a ressocialização. Então, eles é que ficarão responsáveis pelo acompanhamento e vão encaminhar ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados obtidos. Perfeito? Concluímos mais um bloco. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que
se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,